Aqui, trazendo para você mais um vídeo. Bom, galera, antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você já deixar o seu like. Se você não é inscrito, que se inscreva no canal, que eu venha nos ajudar nesse projeto para crescer o canal e o canal chegar até pessoas que ainda não nos conhecem, não conhecem nosso trabalho. Quero também participar a vocês mais uma decisão minha. Os vídeos ultimamente, como você tem visto, os vídeos estão sem imagem, né? Está só o áudio e com os slides. Por quê? Porque eu estou fazendo uma série de estudos, né, e comentários de livros da Palavra de Deus. Então eu preciso usar a Bíblia, preciso usar, né, livros, e com isso ficaria muito espaçado, ficaria ruim a qualidade do vídeo. Por isso eu quero pedir a sua compreensão, mas os vídeos estarão sendo feitos em áudio, tá bom? Partindo para o vídeo, essa é mais uma lição, mais um estudo da Palavra de Deus, né, da Bíblia Sagrada, do livro de Gálatas. Nós, em vídeos anteriores, nós falamos sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. É um combate de Paulo contra a adulteração do evangelho e contra os falsos ensinos, né? E também é um combate de valorização e validação do seu ministério. Ele diz que assim como Cristo chamou outros, como Pedro, chamou também ele, né, no caminho de Damasco. Então, o livro de Gálatas é basicamente isso, é um combate contra os falsos ensinos, fazendo com que o povo voltasse às antigas práticas da circuncisão e da obediência à lei, a fim de conseguir a salvação. Paulo começa o capítulo 1 e o capítulo 2 combatendo essas doutrinas, combatendo esses ensinos e resistindo Pedro, né, na cara, como diz no capítulo 2, se eu não me engano. Ele diz que resiste a Pedro, dizendo a Pedro: se ele vive como os judeus, se ele vive como os gentios, por que ele cobra dos gentios que vivam como judeu? Né? Então, Paulo tem esse combate. Hoje estaremos lendo, né, estudando, comentando o capítulo 3 e o capítulo 4, que já começa no versículo de número 2, já começa assim: só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 3: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Paulo, no capítulo 3, ele vai propor a temática de que a lei é impotente para salvar, mas conduz o homem a Cristo e a fé em Cristo. Então, ele vai, nesse capítulo de número 3, começar com perguntas, dizendo: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já apresentado como crucificado? Vocês estão voltando à velha prática, sendo que agora Cristo já se revelou. Então, as obras da lei se torna impotente para salvar o homem, né? Então, Paulo já começa perguntando ao povo. Segundo ponto importante: por que vocês querem começar pelo Espírito e acabar pela carne? Eles estavam fazendo inversão das coisas, né? Eles começaram pela carne.
como é isso? Começar pela carne. Como eu disse no vídeo anterior, a circuncisão era uma marca na carne de aliança com Deus. Então eles começavam ali a aprender, e isso a gente vai perceber no capítulo 3, no capítulo 4. Eles começavam a aprender através da lei e através dos ensinos do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o padrão da vontade de Deus. Então a lei, ela representa a vontade de Deus, né? Ela representa a vontade de Deus. Então, o povo estava começando a aprender, estava sendo ensinado, instruído pela lei, instruído por homens que Deus levantou, a aprender sobre a educação do reino de Deus, ou a educação cristã. Estavam aprendendo. E com isso, Paulo lembra, dizendo, olha, vocês começam pelo Espírito e terminam na carne, quando, na verdade, devemos começar pela carne, ou seja, sendo instruídos do que é a vontade de Deus, para depois terminarmos em espírito, na manifestação. E como que vem o espírito? Como que o espírito ele é implantado no homem? O espírito é implantado no homem no momento em que ele aceita Cristo, quando Cristo é revelado, crucificado e ressuscitado, e você crê nesse sacrifício como o único e suficiente Salvador, crê em Jesus, você é adotado por Deus como filho. Sendo adotado por Deus como filho, você passa a não pertencer ao tutor, ou seja, ao aio, ao tutor que te ensinou até ali, mas você passa agora a pertencer a Cristo, a pertencer ao Messias, a Cristo. Cristo passa a implantar em você os padrões morais e os padrões divinos, né, que estão intrinsecamente ligados ao caráter de Deus. Então, o capítulo de número 3, Paulo inicia perguntando, vocês começam pelo Espírito e acabeis pela carne? Né? O versículo 2 também revela e demonstra uma superioridade da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, sobre a tentativa de se obter a salvação mediante a obediência à lei. Mediante a fé em Cristo recebemos o Espírito Santo e todas as suas bênçãos, inclusive o dom da vida eterna. Porém, a pessoa que depende da lei para obter a salvação não recebe o Espírito e nem a vida, porque a lei em si mesma não pode outorgar a vida. Então a lei, ela é só um tutor, é só um aio, como vamos explicar daqui a pouco, tá bom? Então ela só é um aio, é só um tutor que nos ensina a vontade de Deus. E nós vamos manifestar essa vontade a partir do momento que cremos em Cristo e o Espírito de Deus é implantado dentro de nós, é derramado